Olá, pessoal. Estou aqui novamente para continuar o que eu comecei a falar na aula passada, 2 dias atrás, sobre a tríade do desenvolvimento web, né? As tecnologias necessárias para você desenvolver aplicações e sites para a internet. Aqui a gente passou pelo HTML, vimos a estrutura, exemplos de código, o CSS também, a estrutura do CSS, um exemplo de código CSS, e agora vamos para o JavaScript. O JavaScript eu não tenho muito a falar aqui nessa aula, então a aula vai ser bem curta, porque o JavaScript ele já se trata de uma linguagem de programação. A complexidade do JavaScript, se comparada a HTML e CSS, é muito maior. Então, o que eu tenho para trazer para vocês é alguma coisa relacionada à parte geral do JavaScript. Aí, para você aprender o JavaScript de fato, primeiro você precisa aprender HTML e CSS, pelo menos até a parte intermediária de ambos, e em seguida aprender JavaScript. Mas é importante você saber como que ele funciona. Então, o JavaScript ele já se trata da lógica de programação, ou seja, é a lógica que elementos dentro de uma página, de um aplicativo exercem. Então, quando você clica no botão e você é direcionado para um formulário no qual você vai fazer um registro de usuário, e você vai colocar uma foto ali e aquela foto vai ficar no teu perfil. Você vai fazer uma postagem em uma rede social, por exemplo. Isso tudo tem a ver com a lógica. A lógica, ela está diretamente ligada a elementos criados no HTML e CSS, mas que ficam dinâmicos, né? Eles têm interação com o usuário, são elementos interativos, o que o HTML e CSS não fornece. Tem o dinamismo, né? São elementos dinâmicos, ou seja, uma filtragem, uma filtragem de algum elemento. Então, todo tipo de aplicação que você vê que são várias coisas e essas coisas podem ser filtradas por nome. Vamos, por exemplo, aqui ver numa rede social como o Facebook. Se você for pesquisar alguma coisa na barra do Facebook ou Instagram, vai ser filtrado por pessoas, fotos, grupos, etc. Todo tipo de informação que pode ser colocada lá. Então, esse dinamismo, essa interação se deve a isso. As funcionalidades especiais também, ou seja, todo tipo de navegação, todo tipo de troca de informação, todo tipo de. eh, Vamos chamar de viagem de informação, né? Informação trafegando de um lugar para o outro. Isso tem a ver com a linguagem de programação. Na parte do front-end, o JavaScript ele não possui conexão com banco de dados, porque bancos de dados são para aplicações mais complexas. No entanto, é possível usar o JavaScript também com banco de dados, com aplicações que geram diversas informações, diversos dados, aplicações de mundo real. O JavaScript ele é a linguagem de programação mais utilizada nos últimos anos, aí na última década, na verdade, e quase todo aplicativo, quase todo site que você encontra na internet tem JavaScript como base. Então, é uma linguagem muito importante. Aqui na direita você pode ver um exemplo do código. O código ele é mais complexo do que do, das outras tecnologias, mas não é nada de outro mundo. Com uns 3 meses ou até menos de estudo, dependendo da pessoa, você já consegue dominar e já consegue desenvolver algumas coisas sozinhos. Mas é importante manter o ritmo de estudo e não parar. A estrutura do JavaScript ela, assim, ela é simples, mas você precisa aprender antes. É como aprender um novo idioma, você primeiro precisa aprender como aquele idioma funciona, a estrutura dele. Então, o que eu posso trazer aqui para vocês, o JavaScript ele vai ter funções, ele vai ter variáveis, ele vai ter palavras reservadas, que, por exemplo, aqui o let é uma palavra reservada para uma variável no qual você pode armazenar informações. No caso aqui, eu estou armazenando o nome através de um tipo de dado chamado string, que é uma variável que, entre aspas, ela é uma palavra literal. Aqui tem uma constante, que é um tipo de variável que não pode ser reatribuída, não pode ser modificada. Eu estou colocando um número com o valor number, que é um número inteiro, né? Um número normal. E também tem o var, que é um tipo de variável que ela não possui limitação de escopo. Se vocês acompanharem o canal mais para frente, vocês vão ver o que cada uma dessas representa. Então aqui é basicamente só uma introdução mesmo para você ver como é que a tecnologia funciona, né? E dentro dessas variáveis,
nós vamos ter operações. Então aqui eu pego o let, né, que é uma variável, uma palavra reservada para variável, dei o nome de soma, que esse nome é a gente que escolhe. Essa soma eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o number, que é o 10, tá vendo? Number. Toda referência que eu faço ao número, eu estou fazendo ao que vem depois do sinal de igualdade, ou seja, o number, ele pode ser representado por number, mas na verdade ele tem um valor de 10. Então, number mais number. Eu uso essa palavra reservada, essa função aqui chamada console, com o parâmetro log, né? Com o método log, eh, e coloco aqui soma. Inclusive aqui eu cometi um erro de colocar entre parênteses. Tudo que eu coloco entre parênteses vai aparecer literalmente soma lá. Eu teria que tirar o parêntese aqui e colocar soma. Ele vai mostrar o valor de soma, que no caso é 20. Então, basicamente é isso. O JavaScript ele funciona dessa forma, a estrutura básica dele é essa. E nas próximas aulas, na próxima semana, provavelmente eu vou trazer uma aula mostrando como que você instala o programa necessário para que você desenvolva código, desenvolva sites e aplicativos. E depois disso, a gente já vai conseguir criar alguns projetos e aprender mais profundamente cada uma dessas tecnologias. É importante dizer que se você quiser realmente aprender, você primeiro tem que aprender o HTML, depois o HTML e CSS, depois o CSS, na verdade, e depois o JavaScript. E quando finalizar, você vai conseguir criar aplicações fazendo junção de ambos, de todos. Porque o HTML não funciona sozinho, assim como o CSS não funciona sozinho, assim como o JavaScript não funciona sozinho. Eles funcionam em conjunto, por isso são chamados de tríade. Então, finalizamos por aqui. Isso é o que eu tenho para trazer por agora, mas na próxima semana tenho mais aulas, mais informações para vocês. Obrigado a todos que assistiram. Até a próxima.